Boa noite, pessoal. Então, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Adivinhem qual livro? O livro de Efésios, capítulo 2. Bem, o capítulo de Efésios começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para ninguém se glorie. Paulo e diversos outros autores, escritores da Bíblia, eles tocam muito nesse tema da graça. Para falar a verdade, ele é uma das palavras que aparecem em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Ele aparece na saudação de todos os 15 livros e também no final de todos os 15 livros, praticamente todos de Paulo, menos de Romanos. Então, e se eu posso dizer também, a Bíblia meio que termina falando sobre graça, né? Porque o último versículo da Bíblia, em Apocalipse, ele termina falando assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então é um tema muito citado. Em português a gente pensa graça, às vezes a gente pode pensar, não pegar muito bem o significado, mas ela tem um significado muito importante. Antes de falar propriamente sobre ela, como a gente está no mês da Reforma Protestante, eu queria falar um pouco sobre os solas, né? É um fato de que os cristãos, de diversas épocas atrás da gente, eles sentiram a necessidade de escrever e de compor alguma síntese do que eles acreditavam e de como eles, por exemplo, praticavam o culto na igreja. Eles sentiram essa necessidade. Tanto como uma forma de defesa, para se alguém entrasse na igreja e tentasse mudar, eles lá falassem: a gente acredita nisso aqui, olha aqui o texto que a gente fez, nossa confissão. Tanto também para ser útil para disciplinar outra pessoa, para ensinar ela, uma pessoa que está entrando agora na fé. Também para o evangelismo. Então eles recorreram a esse meio da escrita para isso, né? E em pouco tempo da Reforma, nós tivemos várias e várias confissões. Nós também tivemos desde do início da igreja, né? Com a igreja primitiva, nós tivemos o credo apostólico, entre outros, né? E no Brasil, um fato curioso é que o primeiro mártir brasileiro, né? E também, digamos assim, a primeira missão que veio para o Brasil, ela foi marcada também por uma confissão. Ela foi a Confissão de Guanabara. Se vocês quiserem ver depois, conferir, ela é muito bonita também. E, como eu falei, eles eram mártires, né? Eles morreram. Também, nós batistas não ficamos para trás, né? Nós tivemos confissões lindas também, que escrevemos desde mais ou menos o século XVII. Nós tivemos a Confissão Batista de Londres, de 1689. Aí tem as mais conhecidas e, por fim, basicamente a nossa confissão missionária, porque foi a confissão que nos foi entregue aqui pelos missionários, foi a confissão de New Hampshire, que era adotada pela Convenção Batista Brasileira até 1986, até a gente fazer uma própria. Então é muito importante, né? Os cristãos, eles julgaram isso muito importante, fazer esse tipo de síntese. E os solas, eles partem desse mesmo princípio também. Quando Martinho Lutero foi lá e causou o racha com as antigas tradições que eram heresias, né?
esse foi um ambiente perfeito para criar uma nova síntese. E foi daí que surgiu o Solas. Eles criaram 5 pontos que caracterizaram a Reforma Protestante, que, como a gente já viu, o Sola Escritura, o Solus Christus, e agora nós vamos ver o Sola Gratia. Então, vamos lá. Eu já falei, né? Então não tem como falar da Reforma Protestante sem falar da Igreja Católica Romana. Então, no que se refere ao Sola Gratia, geralmente, e isso não é feio dizer, mas os protestantes eles têm um certo preconceito com os católicos, uma má interpretação. Porque, geralmente, né, essa aqui na massa, o que a massa mais ou menos entende, é que o católico ele pensa assim, o católico ele acredita que a salvação é somente pelas obras. O católico vai lá e faz as obras e ele é salvo. Se a gente for falar da parte doutrinal, isso daí é meio errado a gente falar assim, né? Não é bem assim, que é a doutrina de lá. A doutrina católica ela é chamada de sinergismo, ao contrário da nossa, que é o monergismo, né? Mono de um e gismo de ação, que é somente uma ação, que é a ação somente de Deus. Eles acreditam que existe uma sinergia na salvação. Por isso dessa palavra sinergismo. Deus entra com a graça e o homem entra com a obra. E juntos eles formam essa sinergia e o homem assim pode atingir a salvação. Eles também têm um certo tipo de preconceito com a gente também. Eles, do mesmo modo que a gente pensa que eles é só obras, eles também pensam que a gente é somente graça no sentido assim, eles têm um preconceito nesse sentido assim. O protestante, como ele acredita que ele é salvo somente pela graça, ele é preguiçoso, ele não vai fazer mais nada, ele somente vai lá, aceita e vive a vida de pecado. Mas também não é bem assim o que acontece, né? A graça, eu quero que vocês tomem cuidado com o que eu vou falar aqui, porque às vezes é muito mal interpretado. Quando a gente fala que graça é imerecida, que você não merece a graça e, portanto, você não pode fazer nada de bom para conquistar ela, não é pelas suas mãos, é pela mão de Deus. Alguns cristãos, eles tomam essa certa atitude de ficar estável, né? Eles pensam assim, agora eu estou salvo, agora não preciso fazer mais nada. Não no sentido de que ele precisa fazer algo para ser salvo, mas no sentido de participar da igreja, né? Ou também no sentido que é conhecido como hipergraça, que é um cristão que ele fala mais ou menos assim, antigamente a gente vivia no tempo da lei, mas agora que a gente está no tempo da graça, eu posso fazer o que eu quiser, né? Não tem problema eu sair por fornicando ou bebendo, porque Deus me ama, Ele vai me salvar e a graça é imerecida, não posso fazer nada. Também tem esse tipo de corrente, que ao contrário do legalismo, é a hipergraça. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de preconceitos, mas também com essas armadilhas que tem. E eu não quero que vocês caiam nela, quando a gente for estudar a graça. Então, como eu falei, a graça ela é muito falada na Bíblia. Portanto, a gente vai estudar aqui agora profundamente a graça. A palavra graça, como a gente conhece hoje, ela vem do latim caritas, que vem do grego charis, que significa dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional ou amor incondicional. Mas eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero que a gente dê uma olhada na língua inglesa, né? Se a gente pegar a passagem de Paulo, onde ele fala aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a gente analisar a tradução inglesa, nós vamos observar que nela contém uma palavra que, falando aqui de forma aportuguesada, é gift. Essa palavra gift, a gente pode saber, numa tradução livre, gift significaria presente. E eu quero fazer esse ponto aqui com a tradução inglesa, porque muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, o dom da graça, a gente imagina, sei lá, algo muito vago. Então, como a tradução inglesa, ela usa uma mesma palavra que é usada no cotidiano, né, para falar sobre presente, eu queria que a gente focasse nessa palavra, presente.
Uma coisa também muito interessante da palavra gift, que ela também é usada na língua inglesa para falar sobre crianças superdotadas. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um filme sobre uma criança superdotada e ela sabia fazer contas matemáticas assim que nem uma pessoa na faculdade tendo aula de cálculo não sabia fazer, e ela conseguia resolver com 8 anos. E o nome do filme era Gifted, né, que seria uma conjunção no passado, de presenteada. E isso faz todo sentido o nome do filme ser isso. Porque a gente não tem como olhar para uma criança dessa e pensar que ela conseguiu toda essa inteligência dela por conta própria. O lógico, o racional é a gente olhar para uma criança dessa e pensar que ela realmente foi presenteada, né? Presenteada por Deus com uma inteligência acima da média. Então que a gente lembre dessa palavra. A gente também pode encontrar essa palavra gift assim, no nosso cotidiano, naqueles cartões de presente, você já viu em farmácia, gift card. Então tem muitas coisas assim. Então que a gente faça essa associação de dom e presente, né? Que a gente pense agora, quando a gente vê a palavrinha dom aqui, a gente entenda como um presente, né? Porque é realmente um presente. E a característica de um presente é que você recebe ele de alguém, né? Não vem de você mesmo. Então, o único ser que poderia dar o presente da graça e da salvação para a gente é o nosso Deus. Antes da gente partir para o próximo ponto, eu quero falar também de uma frase que aparece muito também em filmes, né? Aquela frase tipo de Natal, de filme de criança assim, se você não se comportar nesse Natal, você não vai ganhar um presente. Então você precisa ser uma criança bem boazinha, nada de ser malvada, senão o Papai Noel não vai vir aqui. E nós podemos também analisar um pouco dessa ideia, né? Porque é um pai falando para o filho, então a gente também pode trazer essa questão para nós que somos filhos, né? Entender nossa condição perante ao pai. E a nossa condição perante ao pai é bem dramática para a gente. Para a nossa situação, ela é bem feia. A Bíblia toda mostra que nós somos naturalmente pecadores, nós nascemos mortos, né? Nós nascemos mortos em pecados, como Paulo fala. Então, pela própria Bíblia, a definição de graça, ela é imerecida por esse próprio motivo. Nós não merecemos esse presente, porque nós somos sim uma criança malvada. Então, se a gente fosse depender do Papai Noel, ele não viria pela gente. Tem que ser necessariamente imerecida. Então, se for para falar assim do homem natural, o homem que ainda não se converteu, o que ele naturalmente merece é o inferno. E a gente pode observar isso de forma bem clara quando nós vamos observar a lei, que é a lei de Deus, né? Que é a mais santa possível. Se a gente for analisar, por exemplo, os 10 mandamentos, como está em Êxodo 20, ele começa assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Quando a gente analisa os 10 mandamentos de Deus, se a gente analisar a fundo mesmo, a gente percebe que nenhum de nós aqui pode se dizer digno de merecer a salvação. A gente pode... Uma pessoa que não é convertida ainda, ela pode querer ser salva pelas obras, no sentido eu sou uma pessoa boa, mesmo que eu não acredite em Deus, eu vou pro céu sim, porque eu ajudei os pobres, eu nunca matei ninguém, eu não fiz sexo antes do casamento, casei virgem. Então ela pode pensar que ela pode ser salva simplesmente por ter uma vida boa, mas não é isso que a gente encontra na palavra. E se tem alguém aqui que ainda se encontra nesse sentido de perdição, eu espero que eu possa provar para você o contrário disso. Então vamos analisar, por exemplo, o primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de mim.
Você poderia me dizer que não caiu nesse pecado? Você iria me dizer que você nunca amou outra coisa além do seu Criador? Você sempre deu a Deus o primeiro lugar na sua vida, mesmo quando você estava passando por aflições? Você nunca colocou alguém acima do seu relacionamento com Deus? Um relacionamento com o seu namorado, um relacionamento com um amigo, um relacionamento com a família, ou até mesmo você mesmo, nunca se colocou acima de Deus? Eu acho que se você parar para analisar a sua vida, eu acho que você não teria a ousadia de dizer que não caiu nesse pecado. E ele é logo o primeiro, né? Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, que você ama mais que Deus, aí está o seu Deus. E o mandamento diz justamente para você não ter outros deuses. Mas você o tem, você já fez isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Você vai me dizer também que jamais se curvou diante da criatura? Que jamais colocou algum objeto terrestre acima de Deus? Da minha parte, eu tenho a tristeza de dizer que eu já fiz isso, pela minha tradição da família que eu vim. Então, eu mesmo, pela minha própria consciência, não posso dizer que eu nunca me prostrei à criatura, né? Se a sua consciência também, se você for analisar o seu passado com sinceridade, eu acho que é bem provável que você também encontre você mesmo, né, se prostrando a uma autoridade, a uma pessoa que você achava que é influente, ou algum ídolo seu, a um cantor gospel, e nem precisamente se prostrar, né? Mas quantas vezes você também não já ficou 1 hora na fila para ir no show de um cantor gospel, ficou lá, depois passou horas e horas vendo aquele show, mas você não consegue passar nem 5 minutos orando, ou não consegue nem chegar cedo na igreja. Então, esse tipo de adoração, mesmo que não direta, ela também é um tipo de adoração. No seu coração, né? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Isso daqui, eu também acho que ninguém tem a audácia de dizer que não infringiu. Quem jamais não falou uma frase, o nome de Deus, no meio de uma frase suja, né? Não precisa nem ser de forma vã, mas no meio mesmo de uma frase imunda, né? Uma frase que não deveria conter o nome de Deus. Ou também não falou... Ou também não falou, ou não tomou o nome de Deus em vão, numa situação onde você estava errado, ou onde nem mesmo estava errado, simplesmente você se encolerizou e falou o nome de Deus em vão, como no trânsito. Quantas vezes também a gente não lê a Bíblia de forma com pressa ou de forma descuidada e toma o nome de Deus em vão? Ou também, quantas vezes também a gente não escuta um evangelho pregado para a gente, um evangelho que é para a nossa salvação, falando do nome do nosso Deus, e a gente simplesmente recusa, ou ouve de forma, de qualquer forma, né? A Deus dará. Então, esse tipo de coisa também é um pecado contra Deus. Então, a gente também caiu nesse tipo de coisa, e a gente só está no 3º mandamento. Quanto ao 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. Acredito que todo ser humano na Terra tem a convicção de que pecou nesse 4º ponto. Esses 4 pontos já seriam bastante para convencer que a gente é pecador e já seriam suficientes para mandar a gente para o inferno. Mas vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe. E aí, alguém aqui pretende não ter culpa nesse ponto? Alguém aqui nunca se rebelou contra a autoridade do pai, nunca desprezou o amor da própria mãe, nunca disse que os odeia, nunca fez de propósito o contrário do que eles falaram, mesmo que o que eles pedem para a gente fazer, muitas vezes é para o nosso próprio bem. É só rever o seu passado. Se você já é jovem agora, reveja a sua infância, ou se você é jovem também, reveja atualmente, né? Se você sempre tratou os seus pais como você deveria tratar, com a dignidade que eles deveriam receber por ter sofrido tanto para ter trazido você à vida. Por eles terem sofrido por ter te criado, e não por isso, né? Não pelo sofrimento, mas porque Deus ordenou você a honrar eles.
Pense também, às vezes, que você honrou mais seus próprios amigos do que os próprios pais, ou quando você não os cuidou dele como você deveria, né? Preferindo perder tempo com futilidades. Não matarás. Aqui muita gente pode dizer, não, esses 5 mandamentos acima, eu posso até ter cometido, mas matar, eu nunca matei ninguém. Então, talvez você nunca tenha lido a palavra, talvez você nunca tenha tirado a vida propositalmente de alguém, né, diretamente, por sua própria culpa, mas se você for ler a palavra, Deus é bem enfático em dizer que se a gente se encoleriza com o nosso irmão e odeia ele, a gente já assassinou ele. Então, até mesmo o pecado do assassinato, a gente não pode se livrar. Não adulterarás. Da mesma forma, alguém aqui pode dizer, não, os 5 acima está bem, eu cometi, mas eu nunca tive a coragem de trair ninguém quando eu estava no meu relacionamento. Nunca faria isso. Isso daí já é demais. Mas, de novo, se a gente for analisar as palavras do nosso mestre, do nosso Salvador, que diz, qualquer um que olhe uma mulher e a deseja, já cometeu adultério com ela em seu coração, a gente também vai ficar, isso serve para as mulheres também, né? Qualquer um que olhar um homem. Então, a gente percebe que também nesse ponto, a gente não pode se safar. Não furtarás. Também uma coisa que eu mesmo posso dizer é que eu também não poderia me dizer inocente. E, na verdade, o crime que eu cometi ainda foi mais grave, né? Porque eu lembro das minhas memórias de criancinha, meu pai ele tinha um mercado. Eu lembro quando era criancinha, eu esperava ele sair do mercado, lá do caixa, ia lá, pegava chiclete e voltava tranquilo pro meu quarto, né? Então, eu posso dizer que eu roubei do meu próprio pai. E, embora seja um crime pequeno, né, um crime de um chiclete, e eu também fosse, assim, pequeno também, eu não posso dizer que eu nunca furtei. E não é nem sobre, também, diretamente roubar, né? Existem coisas que não são crimes na nossa Constituição, no nosso Código Civil, na nossa lei, mas que são pequenas fraudes que a gente comete contra o nosso próximo. E essas pequenas fraudes também poderiam ser considerados furtos, né? Não diante da lei, mas diante do julgamento do nosso Deus, que é muito, muito santo, 3 vezes santo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso daqui também é algo muito sério. Isso aqui se encaixa não só falar uma mentira, mas também não porque fofoca, né? Porque o falso testemunho não se dá somente em criar uma mentira sobre o teu próximo, né? Mas se você, por exemplo, você repete algo que você ouviu, mas que você não tem certeza, você também está cometendo falso testemunho. E quando você não é a própria pessoa que está criando isso, né? Criando coisas na sua cabeça e tudo mais. Então, mais um ponto para a nossa conta aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Deus é bem enfático, né? Ele começa falando, não cobiçará a casa do teu próximo, e ele meio assim, não para, né? Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Ele deixa bem claro que não é para a gente não cobiçar nada. E eu creio que todos aqui, se forem fazer uma verdadeira exame de consciência, poderiam dizer sim que cobiçou as coisas do seu próximo. Então, à luz dos 10 mandamentos de Deus, a gente assume, nós caímos em todos eles, nós pecamos em todos. E mesmo que a gente não tivesse pecado, a palavra de Deus também diz que mesmo se a gente tivesse tropeçado numa vírgula, a gente seria culpado pela lei inteira. Então a nossa condição, em relação à obra, em fazer algo bom, ou a gente ser bom, não existe de maneira alguma. Alguém pode até dizer, de forma inocente, assim, antes eu estava pecando, você abriu meus olhos, agora eu vou fazer o máximo possível para seguir agora os 10 mandamentos, vou fazer o máximo possível. E dessa forma, Deus ele vai reconhecer o meu esforço em ver que eu estou tentando seguir os 10 mandamentos.
Também não funciona dessa forma. E mesmo que, sei lá, fosse possível, né, se algum esforço seu realmente conquistasse a graça de Deus, a Bíblia ela ela é muito pessimista com relação a se você conseguiria fazer isso. Porque é dito, por exemplo, em João, né, João nos alerta que se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Cristo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou também, porque não há homem que não peque. O versículo antigo era 1 João 8, porque não há homem que não peque, em 1 Reis 8,46. A gente também tem no livro de Jeremias: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias você fazer o bem, estando você acostumado a fazer o mal? A Bíblia ela é bem enfática em dizer a nossa condição pecaminosa, mas não só nisso, né? Dizer que a nossa condição ela é tão natural, ela é tão ruim, que a gente não pode fazer nada para se salvar. E que muitas vezes a gente nem procura, e nem poderia procurar, né? Porque enganoso é o nosso coração. E mesmo que a gente, às vezes, um homem natural, parecesse estar procurando a Deus, ele acabaria caindo em armadilhas, né? Se fosse possível ser salvo pelas obras, também preciso dizer que Deus não precisaria ter enviado seu Filho. Tudo se atrairia de méritos, mas não é assim. Deus enviou o seu Filho justamente por causa da nossa necessidade de uma salvação que vem fora da gente. Paulo diz, logo no primeiro versículo do capítulo que a gente leu no começo, que o homem está morto. Ele fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele usa a palavra morto, e a gente tem que ler o versículo com a palavra morto. A gente não tem que pensar que o homem está doente, que o homem está sem uma perna, que ele está desanimado. Não, é para a gente ler como realmente está sendo dito: o homem está morto. Se a gente for imaginar uma sala de hospital, e nessa sala de hospital tem equipamentos lá que são ultra eficientes, equipamentos que a medicina mais moderna que tem. Se eles fossem ligados ao corpo de uma pessoa, a saúde daquela pessoa ia se restaurar no exato momento. É um equipamento mais moderno que tem. Se a gente estivesse nessa sala desse hospital, com esses equipamentos, e nessa sala tivesse um leito, uma cama, com um homem morto em cima dela, e se eu chegasse lá nessa sala e falasse assim: você aí que está morto, você precisa fazer algo, é só você ir lá pegar a tomada, ligar lá na tomada, e pronto, você vai estar salvo. Por que você não faz isso, né? É muito fácil, é só você ir lá e fazer. Por que você não levanta e faz? Por que você não se esforça para tentar fazer isso? Rápido, se levanta rápido. Quanto mais rápido você for lá, mais rápido você consegue. Se eu chegasse e falasse isso para alguém morto, vocês iam me chamar de louco. Porque alguém morto, né, um corpo morto não pode fazer nada. Ele não tem ação. Então, o óbvio que seria a fazer nesse caso, né, nesse caso do hospital, seria chamar um médico, né, para ligar. No caso, como eu não sei mexer com o equipamento, então seria chamar um médico. E no caso, essa pessoa ela também precisa de um médico. Ela precisa, né, o homem natural precisa de um médico também, que é o nosso Salvador, o médico dos médicos. Então, depois de ouvir toda a lei, né, de entender que nós somos pecadores, que nós caímos, entender também que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, fica o questionamento, né? Então, por qual motivo então eu acreditaria que o homem pode ser salvo? Por qual motivo eu acreditaria na minha própria salvação? E é aí que entra a graça de Deus. Ela é esse poder que atua na nossa salvação. Não é a gente, não é pelas obras, não é por nada que a gente possa fazer, não é por nada que a gente vai fazer depois de ser convertido, nem por nada que a gente fez antes. É literalmente favor imerecido. É um presente que Ele dá para a gente, que a gente não mereceu, mas por causa do seu amor a gente recebe. Você definitivamente não merece esse presente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e tendo um imenso amor por nós, enviou seu Filho do céu como sacrifício pelos nossos pecados, que eram muitos e nunca conseguiríamos apagar. Nós somos salvos pela graça e com Jesus ganhamos uma nova vida. Enfim,
Somente com Cristo, e por causa exclusiva do seu sacrifício, podemos agora descansar em paz. Não só temos paz, mas ganhamos também uma esperança. Esta esperança de que teremos a vida eterna no paraíso, junto ao nosso Pai e ao nosso Salvador. Tudo isso porque fomos salvos pela graça, mediante a fé no Cordeiro de Deus, que não veio e nem poderia vir de nós, mas fomos salvos e presenteados por Deus, para que ninguém se glorie de que conseguiu pelas próprias mãos. Então, esse é o ponto da sola gratia. Só para explicar, né? Sola de somente, gratia de graça. Somente a graça nos salva. Se vocês se sentirem interessados em pesquisar mais nisso, como falei nos temas lá, os termos monergismo e graça merecida. O monergismo, na verdade, é o próprio nome do tema, mas também é o nome de um site muito bom, se vocês quiserem acessar. Então é isso. Também tem uma música chamada Sola Gratia, também muito boa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse terceiro ponto da Reforma Protestante e que a gente possa seguir ele, né, nas nossas vidas. Obrigado.